Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Pod House, diretamente aqui da House Decor para você. E é claro que o episódio de hoje está bem colorido. A gente está aqui com duas experts da Coral, que está fazendo um splash maravilhoso aqui no evento, que está unindo cores com uma questão social muito importante que a gente vai tratar aqui neste episódio. Então, queria que vocês dessem as boas-vindas aqui junto comigo para a Priscila Pérez, a nossa Color Expert, e a Kátia Perrone, fundadora do Decor Social, que é um projeto lindo, que a gente tem muito o que falar dele aqui nesse nosso episódio. Boas-vindas aqui ao Pod House. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho desse stand incrível, imersivo, que a Coral trouxe com essas tendências, as cores do ano e que traz um conceito muito ligado ao lugar de afeto, né? Exato. Então me conta um pouco sobre o que vocês trouxeram aqui de tendências, de novidades nesse evento. Bom, aqui para a feira a gente trouxe um estudo nosso, que ele já acontece há 21 anos, que é um estudo de tendência de comportamento, né? Então a gente analisa os comportamentos, as mudanças do comportamento global, e esses comportamentos são traduzidos em cores. E nesse mundo, né, de tantas incertezas que estamos vivendo, a gente precisa cada vez mais de um santuário nosso particular. E aí o tema que permeia aí todo o nosso conceito é meu lugar no mundo. E nada melhor do que meu lugar no mundo para falar, né, nortear isso, é o lugar de afeto, que é a nossa cor do ano. E essa cor do ano, ela vem aí com mais, a cor do ano mais 28 cores que complementam esse estudo. Dentre elas tem a paleta do pertencimento. Uma paleta né? incrível. Incrível, que é uma paleta muito mais voltada, e aí eu acho que conecta muito bem com o decor social, que é falar um pouco das nossas memórias afetivas, né? E assim, cor, ela precisa desse contexto. A gente já teve alguns episódios aqui pra gente falar de cores, que ela sempre parte de uma sensação que a gente quer criar, não é isso? Exatamente. Então me conta um pouquinho sobre essas sensações, o que a Coral trouxe nesse sentido e que tem a ver com o projeto que você está comentando. Sim, a questão do projeto, né, também, as cores, ela transmite uma sensação, ela tem esse poder de transformar realmente a vida das pessoas, isso já é comprovado em pesquisas, né, e até mesmo pesquisas que a gente faz com as crianças do decor social, traz essa questão de melhoria, né, e também do sonho, da perspectiva de vida ali daquelas crianças através da cor. Sim. Então a cor, ela realmente, ela transmite, ela tem sentimentos, ela consegue transformar ali naquele momento a vida. E a Coral, ela vem também aí com um projeto há muito tempo, né? Tá. Então a gente tem há 15 anos já o Tudo de Cor dentro da casa, e há 6 anos quando a Kátia veio apresentar esse projeto para a marca, a gente abraçou rapidamente, porque é a essência ali. Então, a gente está da falando do marca, lugar de junto. afeto que traz sensações Traz de aconchego, sensações. de acolhimento, que são tão importantes para a nossa sociedade, Exatamente. nessas mudanças de comportamento que a gente vem vivendo desde a pandemia. Mas também você mencionou o Decor Social, que é um projeto que eu gostaria que a Kátia, a fundadora, aprofundasse aqui com a gente sobre como surgiu a ideia. Explica um pouco sobre ele para quem está vendo e ouvindo a gente aqui. Então, a Decor Social nasceu de um incômodo mesmo que eu tinha. Eu sou voluntária desse tipo de instituição, né, de abrigos que acolhem crianças e adolescentes, há muitos anos com a minha família. Sou designer de interiores, então me incomodava muito o aspecto das casas, né, porque nós, na minha profissão, né, a gente entra numa casa e logo imagina como que ela vai ficar. E eu não conseguia entender por que essas crianças não tinham os mesmos direitos que os meus filhos, que os meus clientes. Porque as casas são muito tristes, sem cor. Né? Eles têm o mobiliário todo doado, então infelizmente as pessoas doam o que está estragado e eles não têm condições de arrumar. Então isso era um incômodo muito grande que eu tinha, de querer ajudar essas instituições que eu sou voluntária, com o que eu sei fazer. E aí eu tive essa ideia, eu venho de alguns anos de mostras de decoração, então eu tinha, né, meio que esse chip da mostra. Eu falei, acho que se eu juntar uma turma, cada um ficar responsável por um ambiente, eu acho que as empresas vão querer apoiar, né, nós, né, profissionais do mercado, e acho que a gente vai conseguir fazer um desses projetos que eu sou voluntária.
Então, eu lancei a ideia num grupo de profissionais na época. Isso foi final de 2017 para 2018. Então, eu lancei essa ideia e logo 17 profissionais abraçaram. E a gente reformou, então, um desses abrigos que eu era voluntária. O abrigo tinha um recurso para a gente fazer essa reforma. E a gente entrou, então, com uma grande rede de parceiros que se interessaram a apoiar. Sim. E aí, quando eu vi, no dia da inauguração, assim, eu sou muito chorona. Aliás, assim, não se espante se eu chorar. E no dia, assim, era como se eu tivesse em outra dimensão, assim. Eu olhava tudo e eu falava, meu Deus, assim, deu certo, né? Eu falei, o que essas crianças estão vendo, né? Porque o olhar deles, assim, a sensação Mudou que a a gente estava autoestima, sentindo, né, gente, também. eles não acreditavam que eles estavam olhando. Eles Olha não que tinham incrível. ideia que uma casa podia ser daquele jeito. Então, naquele dia, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Encontrei o porquê da minha profissão, né? Eu não tinha noção que o design de interiores tinha essa capacidade. Poderia ter, sabe? chegar De nesse ponto de realmente, transformar, né? interferir na vida de uma pessoa. Até E- que depois dessa inauguração, um dos meninos Aham. que sofria muito bullying no colégio por ser abrigado, né, por estar em um abrigo, ele falou, tudo bem que eu não tenho pai, mas agora eu tenho a casa dos sonhos. Olha que lindo. Falei, nossa, isso Olha tem que bacana. realmente uma força muito grande. E também tem alguns projetos que saem muito, né, Ká? A questão também delas falarem agora, principalmente as meninas, falarem agora eu tenho um lar aonde eu Agora posso eu posso trazer, convidar convidar os meus amigos para estar vindo. A autoestima Na minha casa, deles, né? O pertencimento ao lugar ali. Exatamente. E a possibilidade deles se enxergarem naquele ambiente, né? Porque realmente é bem danificado os móveis, né? Ali é Muito. compartilhado. Então, quando entra, né, o decor social fazendo essa transformação, eles fazem uma entrevista também, os profissionais, com cada criança que mora ali. Para entender, né? Para entender. E às vezes aparecem coisas mínimas, né? Eu gostaria de ter um quadro ali de um super-herói que eu gosto, que teve esse caso, né? Também. E uma coisa tão assim, pequena para muitos, mas para eles era muito significativo naquele momento. Então ele se encontrou ali naquele quarto, naquela cama ali. Dele ter, de saber, ter um lugar para guardar minhas roupas e não ter aquelas, né, Ele se móveis vê de coisa. representado, né? E algo que Exato. foi pensado por eles, né? Algo Porque- que é, exatamente. que pela pra primeira eles. vez, talvez, eles Eles estejam participam de recebendo. todo o processo. A gente pergunta, né, nessa entrevista que a Pri falou, né, que a gente chama de reunião de briefing com as crianças. Então, eles participam de todo o processo e aí eles falam as cores que eles gostam. Aí, às vezes, vem preto, aí é o desafio do profissional, né? Porque, Como obviamente, lidar com preto. o cor vai ser colorido, né? Não É. vai ser preto. Então, todas essas questões, assim, são trabalhadas. E quais são essas comunidades que são impactadas pelo projeto? Então, o nosso foco principal são os abrigos de crianças e adolescentes, né? Que são os antigos orfanatos. Não existe mais essa nomenclatura, né? Hoje se chama SAICA, que é o Sistema de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente. Sim. São casas que acolhem no máximo 17 crianças, de 0 a 18 anos. Então, o nosso foco principal são essas instituições, né? Todas são privadas também, são ONGs, mas que têm convênio com as prefeituras. Sim. E a gente começou a abrir o leque, porque realmente assim, a demanda pelo nosso projeto hoje é muito grande. A gente já completou 5 anos, a gente vai fazer 6 agora esse ano. Então, muitas instituições realmente nos procuram. Então, a gente começou a abrir o leque para atender outras instituições também voltadas para criança e para Sim. adolescente. E a gente já tem um número de qual foi esse impacto que vocês já geraram até agora? Quantas crianças, quantos adolescentes já foram impactados? Então, em 17 projetos, a gente já impactou mais de 1.400 crianças Uau, diretamente. olha, que incrível. Já são mais de 5.600 pessoas É muita impactadas gente. indiretamente, né, pelo projeto. E esse número realmente é difícil de mensurar, porque tem um turnover muito grande nos abrigos, né? Então, você imagina que uma criança que já entra num abrigo reformado É já é outra completamente coisa. diferente. E esse trabalho que é realizado lá, ele passa por um projeto? Quais são essas etapas que são realizadas ali? Porque você falou um pouco das entrevistas para entender, mas aí tem uma renovação desses móveis com a pintura e tem outros trabalhos envolvidos?
Primeiro, a gente faz o que a gente chama de diagnóstico Aham. para a instituição, porque o nosso objetivo, enquanto reforma, é deixar a casa saudável. Tá. Né? Então, o nosso objetivo não é o luxo de ter um ambiente Sim. super bem decorado, não, é trazer saúde e bem-estar para essa criança. Então, primeiro a gente vê toda a parte de elétrica, infiltração, que realmente são problemas bem sérios que a maioria apresenta. Então, a gente faz todo esse diagnóstico da caixa, que a gente chama, Sim. e também alguns aspectos que a gente tem que atender, por exemplo, de acessibilidade, né? Algumas necessidades que são impostas mesmo à instituição. Então, feito isso, a gente parte para a captação de recurso para viabilizar Sim. a obra, né? A captação das doações de produto, né? Que vão suportar essa obra. E aí, a parte da decoração, a gente divide, então, a casa em ambientes e a gente seleciona, então, profissionais voluntários para que cada um seja responsável por um Perfeito. ambiente. Então, ele faz a parte toda de decoração e traz também os seus parceiros. Então, esse processo todo, desde que a gente começa a obra até que a gente entrega, é em média de 45, 60 dias. É uma obra bem complexa, porque as É crianças complexa, moram mas no é lugar. até rápido, né? É muito rápido. Nossa. Tem que E ser a casa rápido e muito toda, bem né? A organizado. Casa toda. É a casa toda. E como que você, como uma expert em colors, né, vê esse impacto de realmente da cor ali, da transformação desse ambiente com cores para as crianças? Qual é a consequência disso? A parte não só do bem-estar, né, mas a saúde mental daquela criança também, através da cor, daquela renovação, ela é mudada. Como eu falei, né, a perspectiva de vida dela muda. Sim. Dela se sentir ali o pertencimento dela presente ali naquele espaço. Então, a cor, como ela tem esse poder transformador, ela gera aí tudo essa questão, né? Tem Sim. crianças que não têm perspectiva nenhuma da vida. E aí ela começa até pensar, vou, né? E isso impacta diretamente. E aí, dentro desses ambientes, para fazer esse estudo das cores que vão levar mais bem-estar, vocês discutem isso? Aí tem uma paleta para cada instituição é definido. Como é que é essa discussão das cores O ali? próprio profissional que faz a entrevista, Sim, né, Ká, ele conversa com essas crianças. Ele se entende, né, também o que a criança ali Perfil. prefere ou não, como E também preto, tem uma né? troca com o time de tudo de cor, Tá. decoral, né? Para ter também esse direcionamento, vamos dizer Aham. assim. Do que Porque iremos liberar. a gente pensa, né, assim, mas realmente é complexo. Não é tudo que a gente, como design de interior, está acostumado a usar que a gente pode usar numa instituição desse tipo, né? Às vezes, por exemplo, teve uma vez que uma arquiteta queria fazer uma caveira mexicana. Que a gente adora, a gente acha super colorido, né? Mas assim, pode ser um gatilho para alguma criança. Então, não podemos usar. Então, Tem que ter Tem todo todo um um cuidado, critério né? mesmo, E um acompanhamento social ali, Sim. desse contexto, das referências, para que faça sentido para a criança, né? Exatamente. Então tem toda essa questão. A gente recebe os 3Ds, aí a gente tem essa troca com o pessoal da instituição, né? Com a assistência social, psicóloga e com a equipe de cores da Coral. E é muito interessante ver a Coral forte com essa iniciativa aqui no evento, porque a gente sabe que ESG não é mais uma tendência, é uma necessidade, uma responsabilidade das empresas de atuarem para que a gente tenha um futuro melhor para todos, né? Então, Exato. o pilar social, ele é muito importante e às vezes ele é deixado de lado, né? Então, eu queria falar um pouquinho desse, talvez, programa, até porque a feira está trazendo isso, num programa de sustentabilidade mais completo, né? Então, as associações estão colocando um programa setorial de sustentabilidade. Então, esse evento, a House Decor, está trazendo muito isso em evidência. E eu queria até que vocês comentassem um pouco dessa questão da sustentabilidade passar pelo social e desse programa ser pensado com as pessoas dentro da Coral. Como é que funciona para vocês que estão lá dentro de enxergar todas essas ações acontecendo? Como eu disse, há 15 anos a gente já tem isso dentro da empresa. A marca, ela há 15 anos já trabalha projetos sociais, né? Isso no Brasil inteiro, no mundo, na verdade, com a AXO Nobel do grupo.
Então, isso já é acho que sustentabilidade, quando fala, é muito além do que muitos pensam, né? Sim. Que a responsabilidade Sim. social vem aí, uma marca dessa é importantíssima a gente Sim. cada vez mais ter e a gente valoriza isso, né? No entanto, com o Decor Social, desde o começo, estamos há 6 anos, né, Kátia, com essa parceria, mas eu acho que a questão é isso, da criança, ela tá em estado ali de vulnerabilidade, né? Aham. E pegar realmente e sair dessa questão de trazer para ela realmente essa perspectiva de vida. Sim, sim. Então ela acaba acarretando isso para a vida dela e transformando. É isso que a Coral ela quer cada vez mais. De criar tá? memórias, De criar memórias, momentos que é justamente o que a gente está trazendo positivos também ali. aqui na feira, Sim. daquele seu lugar mesmo de afeto. E para ela. E eu achei interessantíssimo que vocês trouxeram a Vanessa da Mata para o evento para dar luz a esse tema também ali. Então, Sim, foi uma experiência, óbvio, de entretenimento, mas que não deixou de ter essa pauta. sim. De Até porque tá a todo Vanessa mundo ali da Mata, ela tem ouvindo, né? 3 filhos adotivos, Exatamente. né? Então, foi tudo pensado, né? Foi, com certeza. Foi tudo amarrado. Foi E muito Eu acho que uma emocionante pessoa ontem, como a porque Vanessa da Mata ela para conhece, representar, conhece esse nicho, né? E ela falou disso também, né? Inclusive na apresentação dela, que ela Sim. tem os filhos adotados. Então, para quem não Ela teve falou. oportunidade de ver, ela comentou e deu luz à Decor Social. Então, foi um momento que a Coral usou o stand, né, para ter o foco ali, o holofote em cima desse projeto, Exato, em com prol a do voz da projeto. Vanessa da Mata também. Exatamente. Foi incrível. Porque Então, assim, né, quando a gente pensou, não adianta levar uma cantora que não tenha essa vivência, né? Acho que é isso que foi o forte. Que não tem tem que uma conectar com conexão, esse né? Ela se conceito, com esse conectou, propósito. porque... E ela Que passou foi natural, isso, né? né? Não foi Exato. impositivo. Olha, Vanessa, fale do projeto. Né? Foi realmente natural, porque ela E tem ela essa até se conexão, emocionou, né? né, Kátia? Ela se Foi emocionou emocionante bastante. e a gente sentiu, demais. quem estava lá acompanhando sentiu. Então, realmente é um projeto incrível. Eu gostaria de parabenizar vocês e toda a equipe coral por esse projeto, mas também de deixar aqui, para quem está assistindo a gente, se tem alguma abertura. Você disse que várias pessoas procuram. Tem um canal para quem quer? Como que funciona isso para quem está buscando esse tipo de ajuda? Então, no nosso site, a gente tem uma aba aberta que chama Como Participar. Ah, Então, ali tem um canal para empresas que queiram participar do projeto, profissionais da área que queiram ser voluntários, né? A gente tem arquiteto, design de interiores e paisagistas que participam dos projetos, né? Assinando os ambientes. E também uma aba para doação. Doação Perfeito. tanto de produto e quanto quando de você falou da captação recurso. de recursos que vocês precisam fazer, vocês procuram doações, né? De outros materiais. Então, vamos supor, até para dar exemplos para quem está ouvindo, precisou de um móvel que não tem. Vocês procuram uma doação desse móvel, é isso? A gente procura Ah. muito. Por isso que é muito importante a gente ter essa rede de profissionais participando dos projetos. Sim, né? Porque, sim. dentro da Decor Social, né, sou eu, a Lucy, que também é design de interiores. Então, assim, nós somos expertise no tema. Né? Então, a gente poderia fazer o projeto. Mas é muito importante que a gente abra cada vez mais essa rede, né? Primeiro para trazer esse nosso público, vamos dizer assim, para o social, né? Como você falou desse tema, então é muito importante não só para os profissionais, como para as empresas entrem nessa veia social, porque o nosso meio é muito distante disso, né? Principalmente a nossa classe, né? Vamos dizer assim, de profissionais. Então a gente, com essa rede, cada projeto a gente aumenta o número de parceiros. Então, Através do justamente para poder profissional, né? conseguir a doação, né? Perfeito. Então, Mas- lá no site tem a abinha como participar. Quem quer doar e quem quer fazer parte do programa também, ou até quem precisa da doação também consegue cadastrar lá Sim, dentro. também tem uma área para indicar Legal. instituições que precisam. E vocês têm uma curadoria ali, tem alguns critérios que você poderia abrir aqui para quem está ouvindo, às vezes ver se corresponde ao critério, localização, alguma coisa do tipo. Então, o primeiro critério é ser abrigo mesmo, Tá. né? Ser sistema de acolhimento institucional. As outras instituições que eu falei que a gente abriu o leque,
a gente avalia desde que seja para criança e para adolescente e desde que a Decor Social não tenha que fazer a força de captar o recurso financeiro, Tá. que esse é o mais difícil para a gente hoje. Então, a gente faz todo o processo com a instituição. Quando eles tiverem o recurso, aí a gente entra com a parte de doações, né? Mas o foco principal são os abrigos. E dentro dos abrigos, a primeira coisa que a gente faz é solicitar uma série de documentos, né, para ver a regularidade mesmo daquela instituição, né? Se ela está regular, se não tem nenhuma denúncia, se não vai fechar, se aquele imóvel está regular. Então, sem antes essa análise da documentação, a gente nem faz a visita de diagnóstico, como eu falei. Perfeito. Então, esse é o primeiro filtro, vamos dizer. E depois, no diagnóstico, também, porque às vezes, assim, a instituição está em ordem, está reformada, ela pode não estar bem decorada, obviamente, como a Decor Social faz, mas está ok. Aí a gente também prioriza Aquelas que estão as que precisando estão mais. precisando mesmo, né? estão com uma necessidade muito maior. Olha, eu só posso dizer que cada episódio é um aprendizado e eu tenho mais a certeza de que tinta não é só tinta, Não e que é só cor não é tinta. só cor, porque tem muita coisa por trás e tem uma força transformadora enorme que une design, sustentabilidade e agora a questão social muito forte presente com a Coral aqui nesse evento. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no podcast e parabéns mais uma vez por esse projeto maravilhoso. Obrigada, muito obrigada. Eu quero agradecer, enfim, a oportunidade da House, né, da Coral, que abriram esse espaço para a gente. Está sendo realmente, assim, muito importante a gente estar marcando presença aqui. Muito obrigada. A gente que agradece pela inspiração e eu espero que todos nós possamos contribuir aí com esse projeto. Quem se interessou, entra no site, vai lá em como participar. E é isso, o episódio de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente, que tem mais conteúdo por aí. Até a próxima!